Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e essa aula é sobre os comandos básicos do MySQL. Para iniciar essa aula, primeiramente eu vou falar do ambiente em que eu estou utilizando aqui para apresentar essa aula para vocês. Este ambiente é o Linux Educacional, que é baseado no Ubuntu, e todos os comandos serão executados a partir de um terminal, ou seja, vamos utilizar comandos em modo texto. Bom, então para iniciar a execução desses comandos, primeiramente a gente precisa abrir um terminal. Então eu vou clicar para mostrar os aplicativos, vou digitar aqui a palavra terminal, vou clicar no ícone do terminal, ele vai se abrir. Eu vou maximizar aqui a janela para que vocês possam ver melhor os comandos. Para que a gente possa visualizar melhor esses comandos, eu vou ampliar mais um pouquinho. Bom, então vamos lá. Para iniciar o MySQL no terminal, eu vou digitar o comando MySQL -u root, que é o usuário administrador do MySQL, -p. Esse comando vai iniciar o MySQL com o usuário root. O "-u" significa usuário e o "-p" é a senha desse usuário. Eu vou pressionar a tecla Enter e eu vou digitar a senha desse usuário. Muito bem, então agora a gente já está com o terminal do MySQL aberto. Vocês podem ver algumas informações que aparecem na tela nesse momento. Bem-vindo ao MySQL Monitor. Ele mostra a versão do MySQL instalado, do servidor do MySQL instalado, né? Ele mostra a empresa detentora da licença do MySQL. E embaixo nós vemos aí o prompt de comandos, onde está escrito MySQL e um sinal de maior. É nesse prompt de comandos que nós vamos escrever os comandos. Então, de acordo com o que nós já vimos em relação aos comandos do MySQL, eu vou iniciar aqui com um exemplo bem simples, que é a criação de um banco de dados utilizando o comando MySQL. Para isso, nós vamos utilizar o comando create database. Vamos lá. Create database. E o nome do nosso banco de dados. Vamos chamar esse banco de dados de empresa. O ponto e vírgula é muito importante, porque significa que nós terminamos a digitação do comando, nós vamos pressionar a tecla Enter nesse momento. E a frase carry OK, ela vai aparecer se o comando for bem sucedido. Bom, como é que nós sabemos que esse banco de dados realmente foi criado? Nós vamos usar um outro comando chamado show database, ponto e vírgula. Ele vai nos mostrar então quais são os bancos de dados criados e em execução nesse momento no MySQL. Como nós podemos ver na lista que aparece, o nosso banco de dados empresa já foi criado. Bom, para utilizar esse banco de dados é preciso digitar um comando chamado use e o nome do banco de dados. No nosso caso, o banco de dados é empresa, então nós utilizamos o comando use empresa. Nesse momento, então, agora nós já estamos utilizando o banco de dados empresa. Bom, o próximo passo aqui é criar uma tabela dentro do banco de dados. Então, nós vamos utilizar aquele comando create table. Então, vamos lá. Create table. Nossa tabela vai se chamar funcionários.
O primeiro campo dessa tabela vai se chamar matrícula. Ele vai ser do tipo inteiro, porque é um número inteiro. O próximo campo vai se chamar nome, que é o nome do funcionário. Esse campo vai ser do tipo varchar. O varchar é um tipo de campo do MySQL que aceita caracteres. Esse número que eu coloquei, 50, significa que ele vai aceitar até 50 caracteres. Vamos colocar aqui not null, porque eu não quero que esse campo fique vazio. Vamos colocar então o endereço. O endereço desse funcionário. Vamos colocar no campo varchar de 100. Vamos colocar agora o campo cargo. Ele também vai ser um campo varchar de 50. E por último, nós vamos colocar um campo chamado salário, do tipo double. Not null também. Por que que esse campo salário do tipo double? Porque ele é um número decimal. Muito bem, nós vamos fechar os parênteses, colocar ponto e vírgula e vamos criar a nossa tabela. Então, apareceu aí a mensagem carry OK, que significa que essa tabela foi criada. Bom, como nós sabemos que essa tabela foi criada a partir desse terminal? Utilizando o comando show tables. O comando show tables mostra todas as tabelas criadas dentro do banco de dados empresa. Nós podemos ver na nossa listagem aí. Então, a tabela funcionários então foi criada dentro do banco de dados empresa. Como é que nós podemos enxergar aqui a estrutura da nossa tabela? Nós vamos usar um comando chamado describe e o nome da nossa tabela. Funcionários. Então, o comando describe vai mostrar para nós os campos que foram criados, né? Eu criei o campo matrícula, nome, endereço, cargo e salário, o tipo de cada campo, se ele é null, ou seja, se ele é vazio ou não, a chave, se houver chave primária, o valor default e informações extras sobre cada campo que aparece aí na tabela funcionários. Bom, muito bem. Vamos então inserir alguns valores dentro da tabela funcionários. Vamos lá então, vamos usar aquele comando insert into, o nome da nossa tabela, os campos, na ordem que eles vão aparecer, né? Matrícula, nome, endereço, cargo e salário. A ordem que você digita esses comandos é muito importante. Por quê? Porque eles receberão os dados nessa ordem. Então vamos colocar então os valores. A matrícula. Vamos colocar aqui a matrícula desse funcionário como 1010. Os campos que são varchar, ou seja, que aceitam caracteres, tem que estar entre aspas duplas. Então vamos lá. Vamos colocar um nome aqui qualquer. O endereço. O cargo. Vamos colocar aqui. Operador de máquinas. E o salário. O salário, então, vai ser 1000.00. Isso significa o quê? Que esse é o número decimal que vai ser colocado naquele campo salário. Ponto e vírgula.
Pronto, a mensagem carry OK apareceu, significa que nós inserimos um registro na nossa tabela funcionários. Vamos inserir mais um registro? Para fazer isso, sem precisar digitar novamente o comando totalmente, eu vou pressionar a seta para cima do meu teclado e vou apenas trocar alguns valores aqui do registro. Então, vamos colocar aqui outro nome. Vamos colocar aqui vamos colocar outro cargo e outro salário. Mais um registro. Vamos fazer mais um para que vocês possam ver. Então, vamos lá. E outro salário. Então, nós inserimos aqui 3 registros dentro da tabela funcionários. Então, como é que nós vamos ver esses registros que foram inseridos? Muito bem, nós vamos utilizar o comando select para isso. Aqui eu vou colocar select, asterisco, que é o coringa, que serve para mostrar todos os campos desta tabela. A palavra from, que significa a partir, o nome da tabela, que é funcionários, e um critério para que esses registros possam ser inseridos. Vamos colocar então matrícula igual a 1012, por exemplo. Esse é o critério. Eu só quero que mostre o funcionário cuja matrícula tem um número igual a 1012. Então aparece aí, foi o último registro que nós inserimos na tabela, Beltrano da Silva. Mas e se eu quiser mostrar todos os registros? Simplesmente retiro o critério da seleção. Pronto, aqui estão todos os registros inseridos na tabela funcionários. Bom, e se eu quiser alterar algum registro aqui dentro da tabela? Eu vou utilizar o comando update. O comando update serve para alterar os registros de uma determinada tabela. Então, nossa tabela é funcionários. Nós vamos setar, utilizando o comando set, alguma informação de algum campo. Eu vou escolher aqui o nome, o campo nome dessa tabela. Ele vai ser igual a esse nome aqui. Como ele é um nome, como ele é um texto, eu vou colocar entre aspas dupla. E o critério de busca. Eu quero mudar o nome do funcionário cuja matrícula é igual a 1011. Bem, vamos ver se vai funcionar. Muito bem, carry OK, um registro alterado com sucesso. Para verificar se tudo correu bem, eu posso utilizar o comando select. Muito bem, ó. O nome que estava errado, cujo texto foi alterado, aparece aqui já atualizado. Muito bem, vamos fazer com outro registro para que vocês possam ver melhor. Eu vou mudar dessa vez
o campo salário para do funcionário 10/11. Pronto. É só utilizar o comando select, então vocês vão ver que o salário foi atualizado. Bom, se nós quisermos remover então um registro da nossa tabela funcionários, nós vamos utilizar o comando delete, né? Vamos digitar aqui delete from funcionários, que é o nome da nossa tabela, e vamos escolher um critério para fazer isso. Ou seja, no meu caso aqui, eu vou escolher a matrícula igual a 10/11, ponto e vírgula. Pronto, carry OK. Isso significa que ele deve ter removido o registro da tabela funcionário cuja matrícula é igual a 10/11. Vamos verificar? Select as três from funcionários. Pronto, ele removeu. Bom, gente, então com isso nós terminamos essa aula sobre MySQL. Para sair desse modo do prompt de comandos do MySQL, você vai digitar o comando quit. Para sair do terminal, você vai precisar digitar o comando exit. Muito bem, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre MySQL. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.